Mas, bom, a gente falou que o ideal seria não usar o açúcar, o ideal seria não usar o adoçante, o ideal seria reeducar o nosso paladar. Mas com tudo isso, se a gente resolve usar os adoçantes, quais são aqueles que a gente pode considerar os piores de todos e que a gente nunca deve usar? E aqueles que eu diria menos piores, com menos problemas, que a gente poderia usar com cautela, né? Então, no geral, nós dividimos os adoçantes em adoçantes artificiais e adoçantes naturais. Adoçantes naturais são aqueles que têm origem de plantas ou através da biotecnologia. E os artificiais são aqueles produzidos através de processos industriais mesmo. Os adoçantes artificiais, normalmente eles são piores e têm consequências mais maléficas para o nosso organismo. Quais são eles, que eu diria aqui para vocês? A sacarina, né, o ciclamato, o aspartame e a sucralose. Esses 4 são adoçantes que nós não recomendamos e a gente deve evitar, fazer de tudo para evitar mesmo. Eu vou repetir aqui porque eu acho que são muito importantes. Não vou falar nome comercial, é evidente, mas esses adoçantes são muito conhecidos de todos nós, né? E que às vezes você nunca nem ficou curioso para ver qual é o adoçante que você está consumindo. Às vezes você pega lá o frascozinho, eu estou pegando esse aqui, mas não está nem sabendo qual é a droga que está ali, qual é a droga que você está usando. Então, falando aqui, quais são aqueles que devem ser evitados 100%, que não deve usar sob hipótese nenhuma? A sacarina, o ciclamato, a sucralose e o aspartame. Cada um desses tem as suas histórias, né? Cada um desses tem as suas histórias. Por exemplo, a sacarina, a gente sabe que interfere muito com a microbiota intestinal. A sacarina aumenta a resistência à insulina. O ciclamato já foi suspenso em vários países do mundo, na maioria dos países já foi proibido, como foi proibido nos Estados Unidos, por alguns trabalhos que mostraram uma relação do ciclamato com alguns tipos de câncer, particularmente câncer de bexiga. Então, em vários países do mundo, o ciclamato já é proibido. No Brasil, não é, no Brasil ainda é permitido o seu uso, né? A sucralose, aí vem a sucralose, a gente tem que falar ela até mais demorado, porque como ela é um adoçante que é derivado da cana, então muitas pessoas acham que é um adoçante natural, e na verdade não é, porque apesar de ser derivado da cana, ele sofre um processo de halogenização, onde são agregadas várias moléculas de cloro, e isso torna a sucralose um adoçante que a gente pode dizer artificial, trazendo problemas podendo trazer problemas muito sérios para a saúde da gente. A exemplo da microbiota, da alteração da microbiota intestinal, a alteração em função disso das doenças autoimunes, alterações a nível de sistema nervoso central. E o aspartame, que é outro também, é um outro adoçante muito comum o uso no nosso meio. E a sucralose também tem uma outra coisa interessante. Hoje, a maior parte dos alimentos que a gente compra, industrializados, os alimentos diet, light, a maior parte são adoçados através da sucralose. Ou desses outros adoçantes artificiais que eu estou falando para vocês. O aspartame, quem estava colocando aqui, o aspartame também pode trazer sérios problemas, principalmente a nível de sistema nervoso central, a nível de neurotoxicidade. Então é muito importante, gente, que pesquise qual tipo de adoçante que você está usando. E você, às vezes, diz, mas eu não uso adoçante, mas você está usando um produto light, está usando um produto diet, e nesses produtos, eles são a base de adoçantes. E a maioria deles são a base desses adoçantes que eu acabei de falar, que a gente não deve utilizar. Começa pelos refrigerantes lácteos, refrigerantes dácteos, veja qual é o adoçante deles.
Veja os produtos que você pega lá na prateleira do supermercado, Diet, Light, acha que está fazendo a coisa mais saudável do mundo. Lê o rótulo, veja qual é o adoçante que está sendo usado. A maioria deles está usando desses 4 que nós estamos aqui. Não é eu que estou recomendando, não, é a literatura mesmo mundial que não recomenda, né? A maioria está lá à base de sacarina, de cicramato, de sucralose e de aspartame. Então, fuja desses adoçantes. Passe longe desses adoçantes, que a gente chama dos adoçantes artificiais. Aí a gente vai para o outro extremo, lembrando que o ideal é não usar nenhum nem outro, mas quando você tem que usar, a gente procurando ver, então, aqueles que causam menos problemas para a nossa saúde. Aí, entre os adoçantes naturais, né? Entre os adoçantes naturais, nós temos aí o xilitol, nós temos aí o manitol. Esses adoçantes naturais, diferente dos artificiais, normalmente eles têm calorias. Então, o xilitol mesmo. O xilitol não é um adoçante isento de caloria. Ele tem cerca de 40% a menos das calorias da glicose, mas ele tem caloria. Então, eu estou dizendo com isso que não é um adoçante também para a pessoa usar assim uma quantidade muito grande, pensando que não tem caloria, que pode usar. Aí eu estou fazendo uma dieta low carb, eu vou usar xilitol assim à vontade, sou diabético, mas eu vou usar xilitol à vontade. Não, você tem que usar, você pode usar, mas com cautela, sabendo que esse adoçante também tem calorias. E eles podem dar alguns problemas. O xilitol, o manitol, o sorbitol, que é do mesmo grupo, que são polióis, eles podem dar sintomas digestivos, de empachamento, de diarreias, assim como pode alterar também a microbiota intestinal. E hoje a gente sabe que a microbiota intestinal ela é muito importante para a nossa saúde, em termos de doenças crônicas, em termos de saúde geral. Então, esses adoçantes, embora menos pior do que esses artificiais, mas eles também podem ter alguns problemas. Mas nós temos ainda um outro adoçante natural que é muito, que eu diria que no momento é aquele que menos consequências traz para a nossa saúde, que é a estévia. A estévia ele é derivado de uma planta, é natural, e ele não traz a maioria dos problemas, pelo menos nada comprovado, em relação a esses outros adoçantes. Algumas referências assim ruins em relação à estévia é em relação à fertilidade, mas também nada comprovado 100%. Mas eu diria a vocês, se tiver de usar um adoçante, nesse momento, um dos que eu acho que tem menos problemas é a estévia. Agora, tenha cuidado quando você for ver o estévia, é ver se a estévia é pura mesmo, porque a maioria dos adoçantes à base de estévia, as indústrias de alimentos, elas associam os adoçantes artificiais juntos, porque a estévia ela deixa um gostozinho amargo no final. Então, para melhorar isso e as pessoas consumirem mais, a indústria de alimentos às vezes associa um adoçante artificial e aí perde toda a vantagem de você ter o estévia puro. Então, é importante que quando você for adquirir, o adoçante for adquirir a estévia, você olhe para ver se é estévia pura. Você gostaria de aprender como controlar o diabetes do jeito mais seguro e simples possível? Clique no link aqui abaixo e conheça o programa de controle e tratamento do diabetes mellitus tipo 2.